Igreja em Filadélfia. No século XIX realizou-se um grande avivamento que aboliu a classe mediadora. Após Sardes, uma grande restauração aconteceu. Na igreja os irmãos amavam um ao outro, e a classe mediadora foi abolida. Esta é Filadélfia. Em 1825, em Dublin, capital da Irlanda, houve muitos crentes cujo coração foi movido por Deus para amar todos os filhos do Senhor, não importando em qual denominação estivessem. Este tipo de amor não foi frustrado pelo muro da denominação. Eles começaram a ver que a palavra de Deus diz que há apenas um corpo de Cristo, não obstante em quantas seitas os homens possam dividi-lo. Eles continuaram lendo as Escrituras e viram que o sistema de um homem administrando a igreja e de um homem pregando não é bíblico. Então eles começaram a reunir-se cada domingo para partir o pão e orar. O ano de 1825 foi após mais de 1000 anos de Igreja Católica Romana e várias centenas de anos de igrejas protestantes a primeira vez em que houve um retorno à adoração simples, livre e espiritual conforme as Escrituras. No início eram 2 pessoas, mais tarde, 4 ou 5. Esses crentes, aos olhos do mundo, eram inferiores e desconhecidos. Mas eles tinham o Senhor no meio deles e a consolação do Espírito Santo. Eles permaneceram sobre a base de 2 claras verdades. Primeiramente, que a igreja é o corpo de Cristo e que este corpo é apenas um. Em segundo lugar, no Novo Testamento não havia sistema clerical. Portanto, todos os ministros da palavra estabelecidos pelos homens não são bíblicos. Eles acreditavam que todos os verdadeiros crentes são membros deste único corpo. Recebiam calorosamente todos os que vinham para o seu meio, não importando a que denominação pertencessem. Não tinham preconceito contra qualquer seita. Eles criam que todos os verdadeiros crentes têm a função de sacerdote, portanto todos podem entrar livremente no Santo dos Santos. Eles também acreditavam que o Senhor Ascenso concederá diversos dons à igreja para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Estes princípios capacitaram-nos a dar boas-vindas a todos os que estão em Cristo como seus irmãos e a estarem abertos a todos os ministros da palavra ordenados pelo Espírito Santo para servir. Durante essa época, havia um clérigo na igreja anglicana, chamado John Nelson Darby, que estava muito insatisfeito com a posição de sua própria igreja, acreditando que ela não era bíblica. Ele também se reunia frequentemente com os irmãos, embora nesta época ele ainda usasse as vestes do clero e fosse um clérigo da igreja anglicana. Era um homem de Deus, um homem de grande poder e um homem disposto a sofrer. Ele também era um homem espiritual que conhecia Deus e a Bíblia, e julgava a carne. Em 1827 ele, oficialmente, deixou a igreja anglicana, tirou o uniforme de clérigo e tornou-se um simples irmão, reunindo-se com os irmãos. Originalmente o que os irmãos viram foi um tanto limitado, mas quando Darby oficialmente juntou-se a eles, a luz do céu verteu como uma torrente. Em muitos aspectos a obra de Darby foi parecida com a de Wesley, mas suas atitudes em relação à igreja anglicana foram diferentes. No século anterior, Wesley sentiu que não poderia ter paz deixando a igreja estatal. Um século mais tarde, Darby sentiu que não poderia ter paz continuando na igreja anglicana. Mas quanto ao zelo, a sinceridade e a fidelidade, eles foram muito parecidos em muitos aspectos. Foi neste mesmo ano que J. G. Bele também compareceu às reuniões. Ele também era um homem extraordinariamente profundo e espiritual. Essas reuniões, que eram simples, contudo bíblicas, comoveram-no profundamente. A respeito da condição nessa época, ele disse: "Um irmão acabou de dizer-me que ficou óbvio nas Escrituras que os crentes reunindo-se juntos, como discípulos de Cristo, eram livres para partir o pão juntos, como seu Senhor os advertira, e que, até onde a prática dos apóstolos pode ser um guia, todo domingo deve ser separado para assim lembrar a morte do Senhor e obedecer o que ele exigiu ao partir." Em outra ocasião J. G. Bele disse: "Caminhando certa ocasião com um irmão, enquanto descíamos a rua Lower Brook, ele me disse: não tenho dúvidas de que este é o propósito de Deus com relação a nós. Devemos estar juntos com toda simplicidade como discípulos, não servindo em qualquer púlpito ou ministério, mas confiando que o Senhor nos edificará ministrando, uma vez que ele se agradou de nós e nos viu com bons olhos." No momento em que ele falou estas palavras, fiquei certo de que minha alma recebeu o entendimento correto, e aquele momento eu lembro como se fosse ontem, e posso descrever o lugar. Foi o dia da grande revelação da minha vida. Permitam-me falar assim,
como um irmão. Foi assim que os irmãos gradativamente prosseguiam, recebiam revelação e viam a luz. Depois de um ano, em 1828, Darby publicou um livrete chamado A Natureza e a Unidade da Igreja de Cristo. Este livrete foi o primeiro entre milhares de livros publicados pelos irmãos. Neste livro Darby declara claramente que os irmãos não tinham intenção de fundar uma nova denominação ou união de igrejas. Ele disse: em primeiro lugar, não é uma união formal dos grupos publicamente conhecido que é desejável. Realmente é surpreendente que protestantes ponderados possam desejá-la. Longe de estar fazendo o bem, creio que seria impossível que tal corpo fosse pelo menos reconhecido como a Igreja de Deus. Seria uma cópia de unidade da Católica Romana, perderíamos a vida da Igreja e o poder da palavra, e a unidade da vida espiritual seria totalmente eliminada. A unidade verdadeira é a unidade do Espírito, e ela deve ser trabalhada pelo operar do Espírito. Nenhuma reunião que não concebe incluir todos os filhos de Deus na base completa do reino do Filho consegue encontrar a plenitude da bênção, porque ela não a contempla, porque a sua fé não a inclui. Onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome é lembrado ali para a bênção. Além do mais, unidade é a glória da Igreja, mas a unidade para assegurar e promover nossos próprios interesses não é a unidade da Igreja, mas uma confederação e negação da natureza e esperança da Igreja. A unidade, que é da Igreja, é a unidade do Espírito e somente pode estar nas coisas do Espírito, e, portanto, só pode ser aperfeiçoada nas pessoas espirituais. Mas que deve fazer o povo do Senhor? Deixe-os esperar no Senhor, e esperar de acordo com o ensinamento do seu Espírito, e em conformidade à imagem, pela vida do Espírito, do seu Filho. Deixe-os seguir seu caminho pelas pegadas do rebanho, se quiserem saber aonde o bom pastor alimenta seu rebanho ao meio-dia. Em outro lugar Darby disse: porque a nossa mesa é a mesa do Senhor, não a nossa, recebemos todos os que Deus recebe, todos pobres pecadores fugindo para o Senhor como refúgio, não descansando em si mesmo, mas somente em Cristo. Foi neste mesmo tempo que Deus operou simultaneamente na Guiana Inglesa e na Itália, levantando o mesmo tipo de reuniões. Em 1829 havia também reuniões na Arábia. Em 1830, em Londres, Plymouth e Bristol, na Grã-Bretanha também havia reuniões. Mais tarde, muitos lugares nos Estados Unidos tinham reuniões, e no continente da Europa havia também muitas reuniões. Não muito depois, em quase todo lugar no mundo, todos os que amavam o Senhor estavam se reunindo desta maneira. Embora não houvesse união exterior, contudo todos foram levantados pelo Senhor. Uma característica que marcou o aparecimento desses irmãos foi que aqueles que tinham títulos e domínio abandonaram seus títulos e domínio, os com posição abandonaram a posição, aqueles que tinham diplomas rejeitaram seus diplomas, e todos abandonaram qualquer classe ou posição mundanas na igreja e tornaram-se simplesmente os discípulos de Cristo e irmãos uns dos outros. Exatamente como a palavra padre é largamente usada na Igreja Católica Romana e reverendo nas igrejas protestantes, assim a palavra irmão é comumente usada no meio deles. Eles foram atraídos pelo Senhor e então reuniam-se, por causa do amor deles pelo Senhor, eles espontaneamente amavam uns aos outros. Com o passar dos anos, entre estes irmãos Deus deu muitos dons para a sua igreja. Além de J. N. Darby J. G. e Bailey, Deus também concedeu ministérios especiais para muitos irmãos para que sua igreja pudesse ser suprida. George Miller, que estabeleceu um orfanato, restaurou a questão de orar com fé. Durante a sua vida ele recebeu 1.500.000 vezes respostas de orações. C. H. Mackintosh, que escreveu as notas sobre o Pentateuco, restaurou o conhecimento dos tipos, as prefigurações. D. L. Moody disse que se todos os livros do mundo inteiro fossem queimados, ele ficaria satisfeito em ter apenas uma cópia da Bíblia e uma coleção das notas de C. H. Mackintosh sobre o Pentateuco. James G. Deck deu-nos muitos bons hinos. George Cutting restaurou a certeza da salvação. Seu livrete Segurança, Certeza e Desfrute teve 30 milhões de cópias vendidas em 1930. Além da Bíblia, este foi o livro mais vendido. William Kelly foi um expositor. Ele foi descrito por G. H. Spurgeon como aquele que tinha a mente tão grande quanto o universo. F. W. Grant foi o mais entendido sobre a Bíblia nos séculos 19 e 20. Robert Anderson foi o homem que melhor conheceu o livro de Daniel recentemente.
Charles Stanley foi quem melhor levou as pessoas à salvação pregando a justiça de Deus. S.P. Tregellis foi o famoso filologista do Novo Testamento. A história da Igreja por Andrew Miller foi a mais bíblica entre as muitas histórias da Igreja. R.C. Champman foi um homem grandemente usado pelo Senhor. Estes foram os irmãos daquela época. Além desses, se fôssemos contar minuciosamente outros entre os irmãos, o número de todos os que foram muito usados pelo Senhor ultrapassaria de 1000. Agora veremos o que esses irmãos nos deram. Eles nos mostraram quanto o sangue do Senhor satisfaz a justiça de Deus, a certeza da salvação, como o mais fraco crente pode ser aceito em Cristo, assim como Cristo foi aceito, e como crê na palavra de Deus como a base da salvação. Desde que começou a história da Igreja, nunca houve um período em que o Evangelho tenha sido mais claro do que naquela época. Além disso, também foram eles que nos mostraram que a Igreja não pode ganhar o mundo inteiro, que a Igreja tem um chamamento celestial e que a Igreja não tem esperança terrena. Foram eles também que abriram as profecias pela primeira vez, fazendo-nos ver que a volta do Senhor é a esperança da Igreja. Foram eles que abriram o livro de Apocalipse e o livro de Daniel e mostraram-nos o reino, a tribulação, o arrebatamento e a noiva. Sem eles conheceríamos hoje uma pequena porcentagem das coisas futuras. Foram eles também que nos mostraram o que é a lei do pecado, o que é ser libertado, o que é ser crucificado com Cristo, o que é ser ressuscitado com Cristo, como ser identificado com o Senhor pela fé e como ser transformado diariamente por contemplar o Senhor. Eles nos mostraram o pecado das denominações, a unidade do corpo de Cristo e a unidade do Espírito Santo. Foram eles que nos mostraram a diferença entre o judaísmo e a Igreja. Na Igreja Católica Romana e nas igrejas protestantes, esta diferença não é facilmente vista, mas eles fizeram-nos vê-la de maneira nova. Eles também nos mostraram o pecado da classe mediadora, mostraram que todos os filhos de Deus são sacerdotes e que todos podem servir a Deus. Foram eles que restauraram o princípio de reuniões de 1 Coríntios 14, expondo-nos que profetizar não é tarefa de um homem, mas de 2 ou 3, e que profetizar não está baseado em ordenação, mas no dom do Espírito Santo. Se fossemos enumerar tudo o que eles restauraram, poderíamos muito bem dizer que nas genuínas igrejas protestantes de hoje não há sequer uma verdade que não tenha sido restaurada por eles ou que não tenham sido eles quem as restauraram ainda mais. Não é de admirar-se que D.M. Panton tenha dito, o movimento dos irmãos e seu significado é muito maior que o da Reforma. R. Thomas Griffith disse, entre os filhos de Deus, eles foram os mais qualificados para corretamente dividir a palavra da verdade. Henry Ronsid disse, quer sejam os que conheceram os irmãos, quer sejam os que não conheceram os irmãos, todos os que conhecem a Deus têm recebido a ajuda deles direta ou indiretamente. Esse movimento foi maior do que o movimento da Reforma. Podemos também dizer que a obra de Filadélfia é maior que a obra da Reforma. Filadélfia dá aquilo que a Reforma não nos deu. Agradecemos ao Senhor que o problema da Igreja foi solucionado pelo movimento dos irmãos. A posição dos filhos de Deus foi, por ele, praticamente restaurada. Portanto, tanto em quantidade como em qualidade ela é maior que a Reforma. Por outro lado, notamos que o movimento dos irmãos não é tão famoso quanto a Reforma. A Reforma foi realizada com espada e lança, enquanto o movimento dos irmãos foi realizado pela pregação. Por causa da Reforma muitos perderam a vida nas guerras da Europa. Outra razão pela qual a Reforma é famosa foi seu relacionamento com a política. Muitas nações, por meio da Reforma, livraram-se politicamente do poder de Roma. Qualquer coisa que não seja relacionada à política não é facilmente conhecida pelos homens. Além disso, os irmãos viram duas coisas. Uma, é o que chamamos de mundo organizado, isto é, o mundo psicológico, e a outra é o que os irmãos chamaram de mundo do cristianismo. Eles deixaram não apenas o mundo psicológico, mas também, ao mesmo tempo, o mundo do cristianismo, que é representado pelas igrejas protestantes. Essa é a razão por que eles nem mesmo eram conhecidos nas igrejas protestantes, pois eles não apenas saíram do mundo do pecado, mas também do mundo do cristianismo. A partir da época deles os homens conheceram o que é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que os filhos de Deus são uma igreja que não deveriam estar divididos. A ênfase dele era nos irmãos e no verdadeiro amor de uns pelos outros. O Senhor Jesus diz que uma igreja aparecerá cujo nome é Filadélfia. Na igreja também não há escravo nem livre.
Não é porque alguém é um mestre, que a vida que ele recebeu é maior, ou porque eu sou um escravo, portanto a vida que recebi é menor. No passado, lembro-me que certo irmão me disse, os locais de reuniões têm um aspecto pobre. É melhor prepararmos um lugar especialmente para a pregação aos oficiais do governo. Repliquei, que você colocaria sobre a placa? Esta não seria a Igreja de Cristo, seria a igreja dos oficiais e da alta sociedade. Quando vimos para a igreja, não há oficiais nem altas sociedades. Na igreja todos são irmãos. Quando nossos olhos forem abertos pelo Senhor, veremos que estar acima dos outros é uma glória no mundo, mas na igreja não há tal distinção. Paulo diz que em Cristo não há grego nem judeu, escravo ou livre, homem ou mulher. A igreja posiciona-se não na distinção, mas no amor fraternal. Esta passagem é igual a outra nas quais o Senhor mencionou seu próprio nome. Aqui ele diz, estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Santidade é sua vida, ele próprio é santidade. Ele é a verdade diante de Deus, ele é a realidade de Deus, e a realidade de Deus é Cristo. Sua mão segura a chave. Aqui, devemos destacar um fato, quando Sardes, o movimento de reforma religiosa, se levantou para testemunhar pelo Senhor, havia os dominadores deste mundo que a ajudaram a travar a batalha. A luta prosseguiu no continente da Europa por muitos anos e depois na Grã-Bretanha por muitos anos. Mas, e o movimento dos irmãos? Não havia poder por trás deles para sustentá-los. Então, que poderiam eles fazer? O Senhor diz que ele segura a chave de Davi, que significa autoridade. A Bíblia chama Davi de rei. Não se trata de força dos braços nem de propaganda, mas é uma questão de abrir a porta. Houve certo editor jornalístico na Grã-Bretanha que disse, eu nunca pensei que houvesse tantos irmãos e nunca entendi como este povo cresceu tão rápido. Viajando por todo o mundo você descobrirá que em cada lugar há muitos irmãos. Embora entre eles alguns conheceram as doutrinas profundamente e alguns superficialmente, a posição dos irmãos ainda é a mesma. Ao vermos isso, precisamos agradecer o Senhor. O Senhor diz que Ele é aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e que tens pouca força. Quando chegamos neste ponto, nossos pensamentos espontaneamente retornam ao tempo da volta de Zorobabel sobre escrito 2, sobre quem certo profeta disse, pois quem despreza o dia dos humildes começos, Zacarias 4:10. Não despreze o dia das pequenas coisas, isto é, o dia da edificação do templo. Nas Escrituras há uma grande prefiguração da igreja ao templo. Quando Davi reinava, o povo de Deus era unido. Mais tarde, eles se dividiram em reino de Judá e reino de Israel. Os filhos de Deus começaram a dividir-se. Ao mesmo tempo, começaram a idolatria e a prostituição. Como resultado, foram capturados e levados para a Babilônia. Todos reconhecem que o cativeiro na Babilônia tipifica Tiatira, a Igreja Católica Romana. Desde que a Bíblia faz da Babilônia um símbolo de Roma, então também a Igreja tem um cativeiro babilônico. Que fez o povo de Deus quando retornou do seu cativeiro? Eles voltaram debilmente, grupo por grupo, e edificaram o templo. Parece que eles tipificaram o movimento dos irmãos. Havia muitos judeus, os mais velhos, que viram o templo antigo. Agora eles viam com os próprios olhos o estabelecimento do fundamento do templo e choravam em alta voz, porque o templo era inferior em glória se comparado com aquele do templo de Salomão. Contudo, Deus falou por intermédio do profeta menor, dizendo: Não despreze o dia das pequenas coisas, porque este é o dia da restauração. Aqui, o Senhor diz as mesmas palavras, tens pouca força. O testemunho da igreja hoje no mundo, comparado com os dias de Pentecoste, é realmente o dia das pequenas coisas. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O Senhor os reconhece por duas coisas, não negar o nome do Senhor e não negar a sua palavra. Na história da igreja, nunca houve uma era na qual os homens conheceram tanto a palavra de Deus quanto os irmãos. A luz era como a chuva de uma grande enchente impetuosa. Uma noite, quando eu estava em Xangai, encontrei um irmão que me disse ser cozinheiro em uma embarcação. Falei com ele demoradamente. Receio que muito poucos missionários conheçam a palavra de Deus tão bem quanto ele. Na verdade,
Esta é uma das suas características mais evidentes se eles conhecem a palavra de Deus. Mesmo se encontrarmos o mais simples entre eles, terá mais clareza que muitos missionários. O Senhor diz: não negaste o meu nome. Desde 1825, os irmãos diziam que somente seriam chamados de cristãos. Se alguém lhes perguntasse quem eram eles, eles diriam: eu sou cristão. Mas se alguém perguntar a um membro da igreja metodista, ele dirá: eu sou um metodista. Se encontrar alguém da igreja dos amigos, ele dirá: eu pertenço à igreja dos amigos. Alguém da igreja luterana dirá: eu sou luterano. Alguém da igreja batista dirá: eu sou batista. Além de Cristo, os homens ainda usam muitos nomes pelos quais se autodenominam a si mesmos. Mas os filhos de Deus têm um único nome pelo qual chamam a si mesmo. O Senhor Jesus diz: orai em meu nome, e reunidos em meu nome. Temos somente o nome do Senhor. Whitefield disse: seja todos os outros nomes abandonados, seja somente o nome de Cristo exaltado. Esses irmãos foram levantados para fazer exatamente isso. A profecia do Senhor diz a mesma coisa, que eles honraram o nome do Senhor. O nome de Cristo é o centro deles. Eles ouvem muito frequentemente entre eles esta palavra: o nome de Cristo não é suficiente para separar-nos do mundo. Não é suficiente simplesmente termos o nome do Senhor. Certa vez encontrei um crente num trem, que me perguntou que tipo de cristão eu sou. Respondi-lhe que sou apenas um cristão. Ele disse: não há tal cristão no mundo. Dizer que você é um cristão não significa nada, você tem de dizer que tipo de cristão você é. Isso é que faz sentido. Repliquei-lhe: eu sou simplesmente um homem que é cristão. Você diz que um homem ser cristão não significa nada. Que tipo de cristão você diria que faz sentido ser? Quanto a mim, só posso ser um cristão, nada mais. Naquele dia tivemos uma conversa muito boa. Devemos observar uma coisa: o pensamento fundamental de muitas pessoas é que o nome do Senhor não é suficiente. Muitos pensam que precisam do nome de uma denominação, eles acham que devem ter outro nome além do nome do Senhor. Não considere que nossa atitude em relação a isso seja exagerada demais. Aqui o Senhor diz: não negaste o meu nome. Se o meu sentimento está correto, todos os outros nomes são uma vergonha para ele. Esta palavra negaste é a mesma palavra usada para referir-se à negação de Pedro ao Senhor. Que tipo de cristão sou eu? Eu sou um cristão. Não quero ser chamado por outro nome. Muitos não querem honrar o nome de Cristo, e não estão dispostos a serem chamados apenas de cristãos. Mas, graças a Deus, a profecia de Filadélfia foi cumprida nos irmãos. Eles não mais têm qualquer outro nome característico. Eles são irmãos, eles não são a igreja dos irmãos. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O Senhor fala à igreja em Filadélfia sobre a porta aberta. Os homens frequentemente dizem que se você andar de acordo com as Escrituras, a porta será logo fechada. A mais difícil barreira a ultrapassar ao submeter-se ao Senhor é o fechamento da porta. Mas aqui, na verdade, há uma promessa: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. No tocante aos irmãos, isto é um fato. No mundo todo, seja ao expor a Bíblia ou ao pregar o Evangelho, nenhum outro grupo de pessoas teve as oportunidades que eles tiveram. Fosse na Europa, América ou África, era sempre a mesma coisa. Não há necessidade de sustento humano, de anúncio, propaganda ou contribuições, eles sempre têm muitas oportunidades para trabalhar, e a porta para trabalhar ainda está aberta. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Já vimos pelo menos 4 coisas as quais tem feito o cristianismo tornar-se judaísmo: os sacerdotes mediadores, a lei de letras, o templo material e as promessas terrenas. Que diz o Senhor? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. O judaísmo é destruído nas mãos dos irmãos. Em todo lugar no mundo inteiro há tal movimento. Onde eles estão, o judaísmo é derrotado. Entre os que hoje realmente conhecem a Deus, a principal força do judaísmo tornou-se algo do passado. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Isso será relacionado com companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança, em Jesus, em Apocalipse 1. Perseverança aqui é usada como um substantivo. Hoje é tempo da perseverança, em Jesus, em Apocalipse 1. Perseverança aqui é usada como um substantivo. Hoje é tempo da perseverança de Cristo. Hoje o Senhor encontra muitos que escarnecem dele, mas ele é perseverante. Um dia o julgamento virá, mas hoje ele é perseverante. Sua palavra hoje é a palavra da perseverança. Aqui ele não tem reputação, ele é uma pessoa humilde, ainda um nazareno, ainda o filho de um carpinteiro. Quando seguimos o Senhor, ele diz: guarda a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Podemos usar Tchankankin sobrescrito 3 como ilustração. Dizer que o guardarei do bombardeio significa que você estará em Chankin, mas será guardado do bombardeio. Se digo guardarei da hora, isto significa que antes daquela hora você acabou de partir para Shintu. Quando o mundo todo estiver sendo testado se refere à grande tribulação, não enfrentaremos a tribulação. Antes que aquela hora chegue, já teremos sido arrebatados. Em toda a Bíblia há somente 2 passagens que falam da promessa do arrebatamento, Lucas 21:36 e Apocalipse 3:10. Hoje devemos seguir o Senhor, não viver frouxamente, aprender a viver no caminho de Filadélfia e pedir ao Senhor para livrar-nos de todas as provações que vêm. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor diz: venho sem demora. Portanto, essa igreja deve continuar até a volta do Senhor. Tiatira não passou, Sardes não passou e Filadélfia ainda não passou também. Conserva o que tens, ou seja, a minha palavra, e o meu nome. Não devemos esquecer a palavra do Senhor e não devemos envergonhar o nome do Senhor. Para que ninguém tome a tua coroa, todos em Filadélfia já têm coroa. Nas outras igrejas há o problema de ganhar-se a coroa. Aqui o problema é perdê-la. O Senhor diz que já temos a coroa, Paulo, 2 Timóteo 4:8. Assim também entre as igrejas, somente Filadélfia sabe que tem a coroa. Não permita, agora, que nenhum homem tome sua coroa, não sai de Filadélfia, deixando sua posição. Aqui diz: conserva o que tens para que nenhum homem a tome. Isso nos diz claramente que Filadélfia também corre um perigo em particular, de outra maneira, o Senhor não lhe teria dado tal advertência. Além disso, esse perigo é bastante real, essa é a razão por que o Senhor lhe deu ordens de modo tão sério. Qual é o perigo que correm eles? O perigo está em perder o que já conseguiram. Assim, o Senhor pede a eles para conservarem o que têm. O perigo não está em não progredirem, antes, está no retrocesso. Eles estão agradando o Senhor porque amam uns aos outros e são fiéis à palavra do Senhor e ao seu nome. O perigo está em perder este amor e fidelidade. Que terrível! Mas de fato isso foi o que realmente aconteceu. Após 20 anos, os irmãos também dividiram-se em 2 grupos, os exclusivos e os abertos, e dentro das 2 divisões há muitas facções. Portanto, em Filadélfia também há o chamamento aos vencedores. Qual foi a razão desse problema? Devemos ser muito cuidadosos e humildes, do contrário, seremos envolvidos no mesmo erro. Cremos que qualquer tipo de divisão é resultado da perda do amor de um pelo outro. Quando o amor não existe ou está faltando, as pessoas dão atenção às leis, enfatizam comportamentos forçados e perdem-se em detalhes procurando falhas. Uma vez que o amor está em perigo, as pessoas ficarão orgulhosas de si mesmas e invejosas das outras, gerando, então, controvérsias e disputas. O Espírito Santo é a força da unidade, enquanto a carne é a força da divisão. A menos que a carne seja tratada, cedo ou tarde ocorrerá a divisão. Além do mais, creio que a carência dessa época foi que os irmãos unidos não viram a base e o limite da igreja. Eles viram claramente, do lado negativo, os pecados da igreja, mas do lado positivo, quanto a igreja deve amar um ao outro e ser unânime quanto à base e limite da cidade, eles não viram adequadamente. A Igreja Católica Romana dá atenção à união de uma igreja nesta terra, enquanto os irmãos unidos deram atenção à união idealista de uma igreja espiritual nos céus. Eles não viram ou, pelo menos, não viram tão claramente que o amor de uns pelos outros nas epístolas é o amor de uns pelos outros na igreja em uma cidade. A unidade é a unidade da igreja em uma cidade.
O ajuntamento é o ajuntamento da igreja em uma cidade, a edificação é a edificação da igreja em uma cidade, e até mesmo a excomunhão é a excomunhão da igreja em uma cidade. De qualquer forma, somente dois tipos de pessoas falam sobre a unidade da igreja. A Igreja Católica Romana fala da unidade de todas as igrejas na terra, enquanto os Irmãos Unidos falam da unidade espiritual nos céus. Como resultado, a primeira não é senão a unidade em aparência exterior, enquanto a última é uma unidade idealista, na verdade, porém é divisiva. Ambas não atentaram para a unidade da igreja em cada e toda a cidade como registrado na Bíblia. Desde que os Irmãos Unidos não deram tanta atenção ao fato de que a igreja tem a cidade como seu limite, os irmãos exclusivos exigiram ação unificadora por todo lugar, resultando na quebra do limite da cidade e caindo no erro da igreja unida, enquanto os irmãos abertos exigiram administração independente de cada reunião, cujo resultado em muitos lugares foi muitas igrejas em uma cidade, caindo assim no erro da igreja congregacional, que torna cada congregação uma unidade independente. Os irmãos exclusivos excedem o limite da cidade, enquanto os irmãos abertos são menores que o limite da cidade. Eles esquecem que na Bíblia há uma e apenas uma igreja em cada cidade. As palavras faladas na Bíblia para a igreja são dirigidas para esse tipo de igreja. É muito estranho que a tendência de hoje seja mudar as palavras que, na Bíblia, são ditas para a igreja em uma localidade, para palavras faladas para a igreja espiritual. Além disso, alguns irmãos estabelecem uma igreja é menor que a cidade, a igreja casa é um exemplo. Mas na Bíblia não há nenhuma união de igrejas, das igrejas de todo lugar nem há igrejas de congregações e de reuniões em uma cidade como igrejas independentes. Uma igreja para várias cidades, ou várias igrejas em uma cidade, ambas não são ordenadas por Deus. A palavra de Deus claramente revela que uma cidade pode ter uma só igreja, e somente pode haver uma igreja em uma cidade. Ter uma igreja do tamanho de muitas cidades exige uma unidade que a Bíblia não exige, e ter várias igrejas em uma cidade divide a unidade que a Bíblia exige. A dificuldade dos Irmãos Unidos naqueles dias foi que eles não tinham suficiente clareza a respeito do ensinamento da Bíblia sobre cidade. O resultado é que desde que aqueles que tomaram o tipo de unidade, união das igrejas, uniram-se a irmãos em outros lugares, eles não mais temeram estar divididos com os irmãos na mesma cidade. E os que tomavam reunião como uma unidade e não tinham problema com os irmãos da mesma reunião, não temeram estar divididos com os irmãos que estivessem em outras reuniões na mesma cidade. Porque eles não perceberam a importância dos ensinamentos da Bíblia a respeito da cidade, resultaram divisões em cada caso. O Senhor não exigiu unidade impraticável de todos os lugares. O Senhor também não permitiu tomar-se uma reunião como limite da unidade, e isso é livre demais, é licencioso, sem restrição ou instrução. Apenas uma palavra de desacordo, e imediatamente outra reunião é estabelecida com 3 ou 5 como um grupo, e isso é considerado como unidade. Pode haver somente uma unidade em uma cidade. Que restrição para aqueles com licenciosidade carnal! O movimento dos irmãos ainda continua. E a luz sobre a cidade está cada vez mais clara. Até que ponto o Senhor irá trabalhar, nós não sabemos. Podemos somente aguardar pela história, então teremos clareza. Se nossa consagração ao Senhor é absoluta e nós mesmos somos humildes, receberemos misericórdia para sermos guardados do erro. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. Durante a época de Filadélfia tem havido muitos casos de excomunhão de irmãos. Mas aqui eles não podem mais ser excomungados, eles serão uma coluna no templo de Deus. Se a coluna é removida, o templo não permanece em pé. Filadélfia faz com que o templo de Deus permaneça em pé. Há 3 nomes gravados sobre o vencedor: o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor. O plano eterno de Deus está cumprido. As pessoas em Filadélfia retornam ao Senhor e o satisfazem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre-se, Deus não manteve em segredo o desejo do seu coração, Ele tem indicado muito claramente o caminho diante de nós. Extraído do livro A Ortodoxia da Igreja, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar.